Eu estava em casa, aproveitando uma rara noite de descanso depois de uma semana exaustiva de trabalho, quando o celular vibrou na mesa de cabeceira. O nome de Caio piscava na tela. Suspirei antes de atender. Sempre que ele ligava a essa hora, algo estava errado. Alô? Minha voz saiu hesitante. Do outro lado da linha, ouvi um soluço abafado. O coração apertou no peito. Mano, eu tô ferrado. A voz de Caio soava embargada, desesperada. Eu não sei mais o que fazer. Sentei-me na cama, sentindo um calafrio subir pela espinha. O que aconteceu? Fala logo. É o aluguel. Ele respirou fundo, tentando se acalmar, mas a voz ainda tremia. Tô devendo 3 meses e o proprietário já mandou a notificação de despejo. Se eu não pagar até o fim da semana, eu e a Letícia vamos parar na rua. Fechei os olhos por um instante. Essa história me parecia familiar. Não era a primeira vez que Caio se metia em encrenca financeira. Como assim 3 meses, Caio? Por que você não me falou antes? Eu queria resolver sozinho. Ele se apressou a responder, um pouco indignado, como se estivesse ofendido pela minha desconfiança. Mas as coisas apertaram demais. Não consegui fazer bicos suficientes e Letícia... A voz dele sumiu por um momento antes de continuar, um pouco mais baixa. Você sabe como ela é, né? Sim, eu sabia. Letícia nunca segurou um emprego por mais de 2 meses e sempre tinha alguma desculpa pronta. Eu juro que te pago assim que conseguir um dinheiro extra. Você sabe que eu não sou de sacanear. Ele forçou um riso nervoso. Você é minha única esperança, Manua. Engoli em seco. A angústia na voz dele era real, mas um alerta soava no fundo da minha mente. Quantas vezes eu já tinha ouvido essas promessas? Quantas vezes já tinha ajudado, esperando que fosse a última? De repente, flashes do passado invadiram minha mente. Lembrei-me das noites em que dividi minha comida com ele quando éramos crianças, dos dias em que menti para a assistente social, dizendo que estava tudo bem, só para evitar que nos separassem. Eu sempre fui a pessoa que protegeu Caio, que se sacrificou para garantir que ele tivesse uma chance na vida. Como eu poderia simplesmente ignorá-lo agora? Quanto você precisa? Perguntei, já sabendo a resposta. $6.000. Ele quase sussurrou, como se tivesse medo de dizer o valor em voz alta. Eu sei que é muito, mas é a única maneira de evitar o despejo. Pressionei os dedos contra as têmporas, sentindo a pressão da decisão. Se eu dissesse não, ele ficaria sem teto. Mas se eu dissesse sim, estaria incentivando a irresponsabilidade dele de novo? Houve um silêncio longo. Podia sentir Caio segurando a respiração do outro lado da linha, esperando minha resposta. Eu vou te mandar. Minha própria voz soou resignada. Caio explodiu em gratidão. Manoá! Você não tem ideia do que isso significa para mim. Juro que vou devolver assim que puder. Eu te amo, de verdade. Espero que sim, respondi, tentando esconder a amargura. Mas me promete que dessa vez você vai ajeitar sua vida? Eu prometo. Ele disse depressa, quase atropelando as palavras. Isso é um novo começo para mim, sério. Desliguei o telefone e fiquei encarando a tela por um longo tempo. Algo dentro de mim ainda me dizia que havia algo errado. Mas era meu irmão. Se eu não ajudasse, quem ajudaria? Com um suspiro pesado, abri o aplicativo do banco e fiz um Pix de $6.000. Enquanto confirmava a transação, tentei afastar o nó de incerteza que se formava no meu estômago. Isso tinha que ser o suficiente para salvar o aluguel e botar a vida dele nos eixos. Dessa vez, ele não iria me decepcionar, certo? Uma semana havia se passado desde o Pix. Nos primeiros dias, esperei pelo menos uma mensagem de agradecimento. Um simples "valeu" ou um áudio dizendo que tudo estava resolvido. Mas o silêncio foi absoluto. Mandei uma mensagem. E aí, Caio, deu tudo certo com o aluguel? Nenhuma resposta. No dia seguinte, tentei de novo. Mano, você tá bem?
As 2 mensagens foram lidas e ignoradas. O incômodo começou a crescer dentro de mim. Caio sempre foi enrolado, mas dessa vez algo estava diferente. Se ele realmente estivesse em apuros, deveria estar aliviado agora. Ele deveria estar me respondendo, agradecendo. Decidi ligar. Chamou até cair na caixa postal. Liguei de novo. Nada. Letícia também havia sumido das redes sociais, o que era ainda mais estranho. Aquela garota não passava um dia sem postar uma selfie com frases como "gratidão ao universo" ou "só vibrações positivas". Algo estava errado. Tentei me convencer de que talvez Caio estivesse ocupado tentando reorganizar a vida. Mas um pressentimento ruim se instalou no meu peito. Na noite seguinte, uma amiga me chamou para sair. "Vamos tomar uns drinks na Zona Sul", disse ela, animada. "Você tá precisando sair um pouco. Tá com uma cara horrível", concordei. Talvez um pouco de distração ajudasse a dissipar essa sensação ruim. O bar era um dos mais badalados da cidade, cheio de gente bonita e bem vestida. A luz baixa, a música eletrônica ambiente, o tilintar de taças de champanhe misturado ao riso alto das pessoas ao meu redor. Pedi um drink e tentei relaxar, mas minha atenção foi atraída por uma gargalhada familiar. Meu coração acelerou. Virei o rosto e do outro lado do salão, sentado em uma mesa reservada, estava Caio. Ele segurava uma taça de champanhe Moet e Chandon, rindo alto enquanto Letícia acariciava o braço dele. Os dois estavam radiantes, como se estivessem celebrando a melhor fase de suas vidas. Sobre a mesa, pratos luxuosos com lagosta e outros frutos do mar. Meu estômago revirou. Meus olhos correram para os detalhes. Um relógio brilhante no pulso de Caio. Um iPhone de última geração sobre a mesa. Ele vestia roupas caras, sapatos impecáveis. Senti meu sangue gelar e, logo depois, ferver. Fiquei imóvel por alguns segundos, tentando convencer minha mente de que aquilo era uma coincidência. Talvez alguém tivesse pago o jantar para eles. Talvez Caio tivesse conseguido dinheiro de outra fonte. Talvez. Mas eu sabia a verdade. Respirei fundo e me aproximei, sentindo a raiva crescer a cada passo. Cheguei à mesa sem que eles me notassem. O riso de Letícia era irritante. Ela pegou a taça de Caio e tomou um gole, olhando para ele com adoração. "Amor, eu disse que a gente merecia isso. Sempre sonhei em viver com luxo." A voz dela saiu manhosa. "Relaxa, vida." Caio respondeu despreocupado. "Agora a gente tá bem. Eu disse que ia dar um jeito, não disse?" Segurei o copo na minha mão com força. E então, sem pensar 2 vezes, virei todo o conteúdo da bebida na cara dele. O bar inteiro congelou. Caio piscou várias vezes, completamente chocado, com o rosto pingando o líquido gelado. Letícia arregalou os olhos e puxou um guardanapo, indignada. "Mas que porra é essa?" Caio finalmente explodiu, passando a mão pelo rosto molhado. Me inclinei sobre a mesa, meu coração batendo forte contra as costelas. "Então foi pra isso que você precisava do dinheiro, seu canalha?" Minha voz saiu fria, cortante. Houve um silêncio absoluto ao nosso redor. Algumas pessoas se viraram para assistir à cena. Caio, para minha total incredulidade, começou a rir. Riu. Aquela risada baixa, debochada, que só me fez ter vontade de socar a cara dele ali mesmo. "Relaxa, mano. Ah..." Ele pegou um guardanapo e secou o rosto. "A vida é curta. A gente tem que aproveitar, né?" A frieza das palavras dele foi um tapa na minha cara. Letícia, ao lado dele, sorriu com desdém e cruzou os braços. "E outra, você tem grana sobrando. Que diferença faz?" Meus punhos se fecharam. O mundo ao meu redor parecia um borrão. O bar, as pessoas, as luzes, tudo se dissolveu em segundo plano. Só existiam 3 coisas naquele momento: minha raiva, a cara lavada de Caio e o desprezo estampado no rosto de Letícia. "Você é um verme."
Minha voz saiu trêmula de ódio. Eu confiei em você, Caio. Eu achei que dessa vez você fosse mudar. Ele apenas deu de ombros, pegou a taça de champanhe que o garçom havia acabado de trazer e brindou ao ar. Saúde! Mano, Eu tremia de ódio. Os olhos de Letícia brilhavam de diversão. Ela se encostou nele e deu um beijo demorado no seu pescoço, como se quisesse me provocar ainda mais. Senti meu coração bater tão forte que achei que ia explodir. Fiz força para não perder o controle. Eu poderia gritar, poderia jogar o prato de lagosta na cara dele, poderia causar um escândalo tão grande que Caio jamais pisaria ali de novo. Mas eu não ia me rebaixar ao nível dele. Engoli seco, respirei fundo e me endireitei. Você vai se arrepender disso. E então, sem dar mais uma palavra, virei as costas e saí do bar. Do lado de fora, o ar quente da noite carioca me atingiu, mas não foi o suficiente para dissipar o fogo que queimava dentro de mim. Meu irmão tinha me feito de idiota pela última vez, e agora ele ia pagar caro por isso. Cheguei em casa de madrugada, jogando a chave sobre a mesa com tanta força que quase quebrou um dos porta-retratos. Meu corpo inteiro tremia. Não era só raiva, era humilhação. Era uma revolta que subia pelo peito como um incêndio descontrolado. Passei a mão pelos cabelos, tentando controlar a respiração. Meus olhos ardiam, meu maxilar doía de tanto ranger os dentes. Caio, meu próprio irmão. Ele riu na minha cara. Riu como se eu fosse um completo idiota. Como se o dinheiro que dei com sacrifício fosse apenas uma besteira, um detalhe insignificante na vida luxuosa que ele decidiu levar às minhas custas. Fechei os olhos por um instante, e memórias do passado vieram como uma enxurrada cruel. Lembrei-me das noites que passei sem dormir para pagar as contas, enquanto Caio sempre encontrava uma desculpa para não trabalhar. Lembrei de quando ele dizia que estava numa fase ruim, quando eu dividia meu pouco dinheiro com ele e me privava de coisas básicas para garantir que ele tivesse o que comer. Lembrei-me de quando éramos crianças e eu ficava acordado, até tarde esperando nossos pais voltarem para casa, mas eles nunca voltavam. De como eu prometi a mim mesmo que ia proteger Caio de tudo. E agora? Ele estava brindando à minha custa, enquanto eu ficava aqui, com o gosto amargo da decepção na boca. Minha respiração ficou pesada. Não vou deixar isso barato. Peguei o celular e abri o Instagram. Apertei o nome de Letícia. E foi aí que veio o golpe final. Lá estava ela, com seu sorriso artificial e um filtro dourado no rosto, postando um story em Jericoacoara. Finalmente merecemos o melhor. Vida de luxo, baby! O vídeo cortava para um resort 5 estrelas, uma piscina infinita, drinks coloridos, servidos em taças elegantes. Meu coração disparou. Caio e Letícia não estavam devendo aluguel. O dinheiro que dei para ele, aquele Pix de 6.000 reais, foi para pagar essa viagem de luxo. A traição ficou ainda mais dolorosa. Soltei uma risada curta, cheia de ironia. Filho da puta! A raiva virou combustível. Meus dedos se moveram sozinhos sobre a tela do celular. Abri o WhatsApp e procurei pelo contato do proprietário do apartamento onde Caio morava. Oi, boa noite. Desculpa a hora, mas tenho uma informação importante sobre o inquilino Caio. Esperei alguns minutos e ele respondeu. O que houve? Minha boca se curvou num sorriso frio. Ele disse que te pagou o aluguel, porque acabei de descobrir que ele está em Jericoacoara gastando dinheiro em resorts. Houve um silêncio. O dono do apartamento digitava e apagava, até que finalmente respondeu. O quê? Ele está devendo há meses. Eu já estava prestes a entrar com uma ação de despejo. Senti um prazer cruel ao ler aquelas palavras. Pois então, amigo, entre com a ação agora. Esse cara não merece um dia a mais naquele apartamento. Ele concordou. Disse que tomaria as providências pela manhã. Deixei o celular de lado e encostei no sofá, sentindo uma pontada de satisfação.
Mas aquilo ainda não era o suficiente. Eu queria que Caio sentisse na pele a humilhação que me fez passar. Peguei o celular de novo e abri nosso histórico de mensagens. Fiz prints de tudo. As súplicas desesperadas dele pedindo o dinheiro. As promessas de que iria mudar. O momento em que ele jurou que era uma questão de sobrevivência. E então, abri o Instagram. Postei os prints nos meus stories com a legenda: "Tem gente que não tem vergonha na cara. Pede dinheiro dizendo que vai ser despejado e, uma semana depois, tá torrando tudo em resort de luxo. Adivinha quem?" Os primeiros comentários e reações começaram a pipocar na tela. "Não acredito! Caio fez isso? Que pilantra! Sempre soube que ele era furado. Manda ele pagar de volta." Senti um arrepio de satisfação, mas ainda faltava um passo. Liguei para um advogado. "Preciso de um conselho jurídico. Quero reaver 6 milhões que foram dados sob falsos pretextos. Posso processar?" Do outro lado da linha, o advogado riu. "Claro, e se ele não pagar amigavelmente, podemos entrar com uma ação por estelionato." A vingança estava apenas começando. O telefone vibrou na minha mão e eu sabia que a mensagem era sobre ele antes mesmo de olhar. "Mano, você me fudeu. O dono do AP me colocou na rua. Não podia ter feito isso comigo, porra!" Um sorriso lento se formou nos meus lábios. Caio estava desesperado. Depois da exposição nas redes sociais e da pressão de todos que descobriram a farsa, o proprietário do apartamento não perdeu tempo. Caio e Letícia foram despejados sem cerimônia, e agora ele estava me mandando mensagens como se eu fosse o culpado. "Você que me fodeu primeiro, irmão." Deixei ele no vácuo. Horas depois, novas mensagens apareceram. Letícia me largou. Ela foi embora com um playboy cheio da grana. Ela me bloqueou. Soltei uma risada curta e peguei um drink, sentindo um gosto doce de vingança. A noite estava apenas começando. A festa acontecia num rooftop luxuoso, com uma vista absurda da cidade iluminada. Um evento exclusivo, cheio de gente bem vestida, champanhe borbulhando em taças de cristal, música no volume certo para embalar conversas e olhares sedutores. Uma amiga me puxou para dançar. "Hoje você vai esquecer desse traste, tá ouvindo?" Disse ela piscando. "Essa festa é só para os vencedores." Ela estava certa. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia por cima. Foi então que meus olhos cruzaram com os dele, ou dela. Matheus, Luísa. Aquela presença magnética, um sorriso fácil, olhar afiado e provocante. Um ar de mistério e confiança que fez meu estômago revirar de um jeito diferente. "Você tem cara de quem acabou de ganhar uma guerra", disse ela, erguendo um copo na minha direção. "Talvez tenha. Gosto de vencedores." O sorriso dela se alargou. "Dança comigo?" Não hesitei. A música era um samba romântico e nossos corpos se encaixaram no ritmo de um jeito que parecia inevitável. Ela deslizou as mãos pela minha cintura, sem pressa, me puxando para mais perto. Meu coração acelerou. O cheiro, o calor, a tensão entre nós. Ela inclinou o rosto e sussurrou no meu ouvido: "Você merece mais." O beijo veio antes mesmo que eu pudesse responder. Quente, intenso. O tipo de beijo que faz o tempo parar. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti realmente desejado, valorizado. E Caio. Caio era apenas uma memória distante. O martelo do juiz bateu na madeira, selando o destino de Caio. O réu é condenado a devolver a quantia de 6 mil reais ao autor da ação, acrescida de juros e correção monetária, declarou o magistrado com firmeza. Caio, sentado à minha frente no tribunal, abaixou a cabeça. O advogado dele suspirou, como se já soubesse que essa seria a sentença. Não senti pena. Ele tentou fugir, tentou alegar que era um mal-entendido, que eu havia emprestado o dinheiro de livre e espontânea vontade e que não existia um contrato formal.
mas os prints das mensagens, os stories de Letícia na viagem de luxo, os testemunhos das pessoas que viram ele ostentando com meu dinheiro. Tudo isso construiu um caso sólido. Caio tinha que pagar. E o melhor, ele não tinha um centavo. Deixei o tribunal com uma leveza que não sentia há tempos. Nos meses seguintes, soube por conhecidos que ele arranjou um emprego simples, ganhando um salário mínimo, reclamando todos os dias da vida, dizendo que o mundo era injusto, que ninguém dava uma segunda chance, que Letícia o havia traído com um empresário mais velho e sumido do mapa. Enquanto isso, minha vida só melhorava. Comecei a me priorizar, a cuidar de mim, a investir no que realmente importava. Mateus, Luísa e eu nos tornamos inseparáveis. O desejo virou algo mais profundo, algo que me fazia enxergar um futuro de verdade. Alguém que não me usava, que não sugava minha energia, mas me impulsionava para cima. Certa noite, depois de um jantar incrível, voltamos caminhando pela cidade iluminada. O ar estava fresco e a mão dele e dela segurava a minha com força. Você mudou. Ela comentou, observando meu rosto com curiosidade. Como assim? Está mais leve, mais forte, finalmente colocando a si mesmo em primeiro lugar. Sorri, porque era verdade, mas o destino ainda tinha uma última cena para mim. Num dia qualquer, enquanto tomava um café num lugar que adorava, Caio apareceu. Ele parecia diferente. Olheiras, postura cansada, um semblante abatido. Sentou-se à minha frente sem pedir permissão. Eu vacilei. A voz saiu baixa, quase um sussurro. Esperei. Ele olhou para a mesa, para as próprias mãos. Sei que você nunca mais vai confiar em mim, mas só queria dizer que sinto muito. Houve um tempo em que eu teria caído nesse pedido de desculpas. Mas agora eu entendia que algumas coisas não podem ser desfeitas. Dei um pequeno sorriso, um que ele não soube interpretar. Aprende a lição, irmão. Levantei-me, deixei o dinheiro do café sobre a mesa e saí sem olhar para trás.